acho que o que me trouxe até o esporte é difícil mensurar, é difícil falar, porque eu não lembro da minha vida sem o esporte. Eu comecei a movimentar o meu corpo muito nova, porque eu sou do interior do Espírito Santo, eu cresci na roça, eu cresci brincando de pique, disso, daquilo. Então eu não consigo imaginar quando que isso começou, sabe? Eu sei te dizer quando eu comecei a treinar. Mas quando eu comecei a me movimentar, sabe, quando o esporte fez parte de mim, eu acho que eu nasci assim. Então, a verdade é que eu não vejo a minha vida sem o esporte. Eu posso ir me adaptando ao que vier, né, ao que a vida, foi o que aconteceu, né? Eu me adaptei ao que a vida me deu, mas nunca fiquei distante do esporte, né? Acho que isso é um lema para minha vida, sabe? A gente tem uma meta, que é conseguir 40 graus assim, de barriga para baixo, que é o mais difícil. A gente já chegou a 50 sentado, mas deitado é mais difícil. Um chutinho. Acho que foi até melhor sem o aquecer. 11, isso. Última. Está bem legal, Lu. Tá? Ele tá flexionando, ele tá fazendo isso. Quanto mais você conseguir tentar ter essa consciência De do dobrar. calcanhar, ponta do pé, mais ele vai dobrar. Então você vai precisar disso. Sim. Tá bom? É importante essa construção de nunca negar quem eu sou, quem eu me tornei, né? Hoje eu sei que eu sou uma pessoa com deficiência e eu não tenho vergonha disso. Eu não tenho receio de falar que eu sou uma pessoa com deficiência e, obviamente, a pessoa antes da deficiência, né? Eu sou a Luísa, eu tenho muitos sonhos, eu tenho uma família, eu tenho, né, tantas coisas ao meu redor e eu tenho uma deficiência, né? Isso é parte de quem eu sou, mas não me resume. Então, é legal, tipo, de eu me assumir enquanto, tipo, se eu tiver que mancar, eu vou mancar, se eu tiver que mostrar minha perna, eu vou mostrar. Eu não tenho problema com isso, sabe? Então, eu tinha perdido totalmente em 2019, né? Eu fiquei com ela totalmente rígida, a perna não dobrava nada. E aí, nessa última cirurgia, ela voltou a dobrar um pouco e a gente tá tentando ganhar isso aí, né? Mas, tipo, é uma super vitória pra mim, porque é muito diferente, né? Viver com a perna totalmente rígida, né? Sem flexionar e com esse mínimo que a gente consegue, cada grauzinho que a gente consegue no dia já faz diferença, né? No dia a dia. Eu conheci o vôlei pelo acaso e 6 anos depois. Então houve uma quebra do handebol, eu fiquei 6 anos longe das quadras, eu não digo do esporte, eu digo das quadras, porque eu escolhi a minha profissão por causa do esporte. Eu escolhi fazer jornalismo porque eu estava assistindo um programa de TV e aí eu falei, cara, é isso. Então se eu não posso mais jogar, porque ali naquele momento eu já tinha entendido que eu não ia conseguir mais voltar a jogar, eu vou falar sobre o esporte. E aí foi quando eu fiz jornalismo, segui a minha carreira, estudei. E isso, cara, foi essencial para mim, para minha vida hoje, para eu ser comunicativa da forma que eu sou, para eu poder atingir mais pessoas do que talvez eu atingiria só sendo atleta de handebol. E aí eu digo que o esporte salvou a minha vida no sentido literal da palavra, porque eu só procurei um médico porque eu ia ter esse campeonato, que era uma dor leve ainda, era uma dor tranquila. Então, quando eu procurei o médico, eu procurei, tipo, eu devo estar com uma lesão no joelho e eu vou tratar essa lesão para eu jogar esse campeonato. Então, essa era a minha mentalidade. Então, quando eu ouvi que eu tinha um câncer, que eu tinha não sei o quê, parece que eu não consegui assimilar a gravidade. Então, eu só perguntei para ele, eu falei, tá, então, mas daqui 4 meses eu vou poder jogar esse campeonato? A minha perna tá evoluindo muito rápido, né? Tipo, em relação à musculatura mesmo. Igual, eu tô andando sem muleta, né? Eu já tô... E isso é, nossa, na minha primeira cirurgia, tem 1 mês e meio, mais ou menos, que eu fiz. 1 mês e 10 dias. E na minha primeira cirurgia, com 1 mês, eu tava andando de cadeira de roda ainda, né? Na última.
você conseguiu aqui sustentar no 35, que é o que eu quero. Você, com a sua força, você conseguiu sustentar. A nossa meta era 40 com a minha força. Com a sua força. Eu acho que por eu também ter o perfil de atleta, não só a musculatura, mas o perfil de tipo, eu não faço fisioterapia só quando a fisioterapeuta tá aqui, né? Ela deixa um pezinho comigo, eu tô descansando, eu tô fazendo alguma coisa, né? Eu posso estar no sofá, eu tô fazendo alguma coisa. Então essa mentalidade de atleta, né? Da gente sentir que, na verdade, o atleta, ele sempre sente que ele tá fazendo, que não tá fazendo o suficiente. A gente sempre sente isso, então a gente sempre sente que precisa fazer mais e precisa melhorar mais. Então acho que, acredito que sim, né? Acho que não só em questão a musculatura, mas a mentalidade também me ajudou muito nessa. Tanto é que é a minha primeira cirurgia depois de ser atleta, né? E eu acho que pode ser muito isso também, da minha recuperação. Muito. Porque eu sinto que o handball, ele foi arrancado de mim, sabe? Eu senti que me tiraram uma parte. E por mais que eu tentasse preencher esse vazio com jornalismo, né? Me envolvi com atlética na faculdade, com os times, mas nunca tinha preenchido esse vazio. E aí, depois de fazer minha cirurgia e tudo, na verdade, eu não estava tão reabilitada assim, eu ainda estava com um pique aqui, estava tomando antibiótico na veia, quando eu resolvi conhecer a modalidade, mas sim, realmente, aquele vazio se preencheu completamente. Falei por você, para você conseguir. Mas porque o início, assim, quando a gente fala que é muito difícil, é de fato muito difícil, assim. Por 4 dias lá no hospital, eu não levantei da cama, nem para tomar banho, tomava banho na cama. Né? As enfermeiras vinham, a gente fala o banho de leito, né? As enfermeiras vêm, a gente se lava assim com uma buchinha, mas eu acho que no início, assim, você começa a agradecer tanto por pequenas conquistas, tipo, quando eu tomei um banho no chuveiro, que eu lavei o meu cabelo. Cara, isso não tem... Nossa, eu acho que foi uma das melhores sensações que eu senti, assim, na vida. E eu acho que esses momentos também acontecem pra gente aprender a valorizar mais isso, sabe? Porque até eu já passei por muita coisa e no meu dia a dia eu não sou dessas, tipo... eu já passei por tanta coisa e você reclamando aí de tão pouco. Não sou assim, porque eu reclamo de pouco também na minha vida, porque a gente esquece, a gente vai viver e esquece, né? Eu falo que eu acho que a minha sequela, eu entendo também como um presente. Claro que ela me atrapalha, não vou ser hipócrita, mas eu entendo também ela como um presente, porque eu consigo olhar para minha perna todo dia e lembrar do que eu passei, né? E isso é muito especial, porque a gente cai na rotina e acaba esquecendo. Então, acho que é muito especial para mim poder olhar e ver a minha história aqui. Eu vejo, né? Eu não tenho só na minha memória, eu vejo aqui. Então, isso é muito especial para mim, sabe? Eu escolhi sair de casa muito nova, eu escolhi sair da asa dos meus pais com 18 anos. Porque o preconceito, né, o capacitismo, às vezes ele é velado dentro de casa, sabe? Num cuidado excessivo, num zelo excessivo. E aí a gente vai para o mundo e também encara, né, o preconceito enraizado. Eu falo que o capacitismo ele é diferente de outros preconceitos porque ele parece que é um cuidado, ele parece que é tipo uma admiração, ele parece que e não é. Pra gente é ruim, sabe? É chato. A gente não quer só ser lembrado por isso, né? A gente quer ter ter uma vida fora da nossa deficiência também. Eu fui convocada para a seleção brasileira com pouco tempo, né, de quadra. Acho que a minha memória muscular, a minha memória, né, tudo me ajudou a evoluir muito rápido, né? Eu também tranquei a faculdade para ir treinar. Eu queria isso, realmente, eu queria viver isso. E aí eu tava ali, né, tava no início ainda, eu não sabia se seria convocada ou não, e aí veio a pandemia. No que veio a pandemia, é óbvio que eu não queria as circunstâncias da pandemia, mas aquilo me ajudou.
querendo ou não, né? Me ajudou a ganhar um ano, porque a Paralimpíada foi adiada. Então eu ganhei um ano para treinar, né? Para me dedicar, e eu consegui estar na lista de convocados, né? A modalidade, eu entrei pelo SESI, só que eu estava fazendo faculdade ainda, em Belo Horizonte. E aí, então eu fui para Belo Horizonte. Olá, tudo bem? Então eu fui para Belo Horizonte, treinei um pouco lá, né, que tinha uma equipe masculina, aí depois... Tô contando. Tá contando? Eu me perco. E aí depois eu já fui convocada para a seleção, fui dispensada do SESI e fui para Goiânia. Tranquei minha faculdade e aí pegou bem na época do Covid, assim. Fui para Goiânia no início de 2020. Então, por conta do Covid, assim, óbvio que eu não queria as circunstâncias, né? Mas me ajudou muito para eu me formar, porque senão eu não sei se eu teria voltado para Belo Horizonte. Então, começou a ser online, né? Eu consegui me formar. E aí eu me graduei, a minha colação de grau foi no dia que a gente foi para Tóquio. Eu tenho uma foto, tipo, uniformizada, você sabia disso? Não. Eu tenho uma foto uniformizada, a gente já estava pronta para sair pro aeroporto e eu tava colando grau lá, né? no computador, né, que foi online. Aí eu comprei no Mercado Livre mesmo, tipo um capelo. Aí a gente pegou... Nossa, cara, essa história é muito boa. A gente coloca papel filme, assim, na mala, né? Pra coisa. Aí eu peguei aquele rolo, fingi que era o meu diploma, comprei o cabelo e eu tirei essa foto. Muito boa. Eu acho que em Tóquio eu tava meio que realizando o sonho daquela menina de 13 anos, 14, que tinha um sonho de cobrir as Olimpíadas e de repente estava indo jogar. Cara, eu acho que eu vim de uma modalidade que eu sabia o que eu estava fazendo dentro da quadra. Então, tipo, se me colocar... Eu jogava de central, armadora, né, no handball. Então, se me colocar ali no meio da quadra, eu saberia o que fazer. É natural, sabe? O vôlei não era natural para mim. Então, quando eu cheguei no vôlei, fisicamente eu conseguia corresponder, mas psicologicamente eu não me sentia jogadora de vôlei. Assim, eu sabia que era aquela modalidade, mas não era natural para mim. Eu não sabia que quando me botava na quadra, eu fazia o que o treinador me mandava. Mas eu não tinha. Hoje eu tô começando a criar isso, né? Eu comecei a criar isso com o tempo. Que eu vivi Tóquio numa situação de pandemia. E aí eu vivi Paris numa situação muito legal. Então, as meninas já tinham vivido Rio, que foi legal. Então, para mim, Paris foi a minha primeira, com público, com, né, você poder ter contato com outras pessoas. É muito legal, tem memórias muito boas. Mas a minha memória do meu último jogo ali é muito doloroso. Mas eu acho que o quarto lugar, apesar de ser muito ruim, ele ensina muito também. E ele me fez querer não desistir. Então, agora, né, eu saí de Paris, eu já sabia que eu ia ter que operar. Então, eu tentei segurar o máximo ali, tentei fazer o ciclo, que eu sabia que se eu operasse no meio, eu não ia voltar a tempo. Então, né, tentei segurar, saí de Paris e fiz a minha cirurgia. E foi uma cirurgia muito difícil psicologicamente para mim, porque eu poderia não voltar. O meu quadril poderia estar comprometido e talvez eu teria que botar uma prótese de quadril e aí eu não voltaria. Porque eu não conseguiria ficar assim, né, na quadra. Esses tipos de prótese, que a gente chama de endoprótese, né, são feitas sob medida, né, para cada paciente. Então, no caso da Lu, tem todas as especificações, tudo de como vai ser feito, do quanto vai ser feito, né? A Lu entrou na cirurgia até achando que ia ter que trocar o quadril. Tudo. Eu entrei sem saber como eu ia sair. Então, tipo, a minha primeira pergunta quando eu acordei na UTI foi, tipo, e aí? E o meu quadril? Aí falaram, não tá aqui. Mas deu certo, deu pra salvar o quadril. Então, é uma prótese que coloca dentro do osso mesmo dela. O joelho é a prótese, né? E aí ele insere aqui embaixo. Então, tudo aqui pra cima é a prótese da Lu. Então, é uma cirurgia grande, envolve articulação, envolve musculatura. E aí, a recuperação é muito boa dessa vez. Tá sendo muito boa. Muito rápida, na real.
Mas é isso, porque a Lu já tinha uma preparação osteomuscular muito boa, e isso com certeza interfere assim muito no pós, na reabilitação. Foi uma cirurgia que eu tentei me preparar muito antes, assim, como eu já tinha tudo programado, eu já tinha parado de treinar pro vôlei, então eu consegui focar bem, sabe, em me preparar para uma cirurgia, para uma recuperação talvez melhor. E aí por isso que a gente tem conseguido ganhar mais. Os meus objetivos enquanto atleta, obviamente, é ser campeã paralímpica. Claro que tem todo um ciclo aí pela frente, mas o nosso objetivo final é esse. E a Luísa não é nem pessoa, cara, acho que é o meu ser, assim, eu acho que eu tenho muito a fazer pelo esporte como um todo. Aí não é o vôlei sentado brasileiro, é o esporte como um todo, né? Então eu quero poder voltar pro Espírito Santo, talvez criar, começar as coisas lá, ou atingir mais pessoas com deficiência, elas poderem olhar para mim, se inspirarem. Eu sinto que a Luísa ela é muito mais do que o ser atleta, né? Só que ao mesmo tempo a Luísa não consegue não ser atleta. É muito difícil imaginar minha vida fora daqui, da quadra, desse ambiente, de tudo. Então, da mesma forma que eu te disse lá no início que eu não sei te responder como o esporte entrou na minha vida, eu também não sei te responder se o esporte vai sair da minha vida.